Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já teve a sensação de que as pessoas estão falando, mas as palavras chegam meio embaralhadas, como se o som estivesse ali, mas faltasse clareza para entender? Isso acontece com muita gente depois dos 60. A audição não desaparece de repente. Ela vai ficando mais lenta, os sons ficam mais baixos, as conversas parecem mais difíceis de acompanhar. E o que muita gente acredita é que isso faz parte da idade e que não existe muito o que fazer. Mas existe um detalhe que quase ninguém comenta. O ouvido não depende apenas da orelha, ele depende também do cérebro. A forma como o cérebro interpreta os sons é tão importante quanto o volume que chega até ele. E é exatamente por isso que alguns especialistas começaram a recomendar um pequeno exercício auditivo que leva cerca de 90 segundos. Um estímulo simples que ajuda o cérebro a reorganizar a forma como percebe os sons. No vídeo de hoje, você vai entender 7 pontos importantes sobre esse exercício auditivo, incluindo o motivo pelo qual ele pode ajudar a melhorar a clareza das conversas do dia a dia. O último ponto é o mais curioso, porque ele mostra por que muitas pessoas fazem o exercício da forma errada e não percebem resultado. Então, fica comigo até o final, para aprender tudo direitinho. Antes de começarmos, comenta aqui embaixo. Você sente que às vezes escuta, mas precisa pedir para repetir o que foi dito? E me conta de qual cidade ou país você está assistindo este vídeo. É incrível ver como essa comunidade cresce e se fortalece em tantos lugares do mundo. Agora presta atenção, porque algo simples pode ajudar o cérebro a ouvir melhor. Vamos começar. Número 7. A perda de clareza auditiva muitas vezes começa no cérebro, não no ouvido. Quando alguém começa a ter dificuldade para entender conversas, a primeira reação costuma ser pensar: meu ouvido está falhando. Mas nem sempre é apenas isso. Depois dos 60, o cérebro também passa por mudanças naturais no processamento dos sons. O ouvido pode até captar o som, mas o cérebro demora um pouco mais para organizar as palavras. É por isso que muitas pessoas dizem algo como "eu escuto, mas não entendo", ou então "parece que todo mundo fala rápido demais". No cotidiano, isso aparece de forma muito clara. Seu Antônio, de 74 anos, dizia que conseguia ouvir a televisão normalmente, mas tinha dificuldade em acompanhar conversas quando havia mais pessoas falando. Já a dona Celina, de 68, percebia que em ambientes com barulho de fundo precisava pedir para repetirem várias vezes. Em muitos casos, o problema não está apenas na intensidade do som, está na forma como o cérebro interpreta os sinais auditivos. E assim como músculos podem ser estimulados com exercícios, o cérebro também pode ser treinado. É justamente daí que surge a ideia dos exercícios auditivos curtos, que ajudam a estimular os circuitos responsáveis por interpretar os sons. Pequenos estímulos podem ajudar o cérebro a reorganizar essa percepção. Se você já percebeu que às vezes escuta, mas precisa pedir para repetir o que foi dito, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like. Aqui, a gente fala sobre formas simples de manter o corpo e o cérebro ativos depois dos 60. Agora vem algo interessante. Existe um motivo pelo qual especialistas recomendam exercícios auditivos curtos e repetidos e não sessões longas. E entender isso muda completamente a forma como esse estímulo funciona. Número 6. Exercícios auditivos funcionam melhor quando são curtos. Muita gente imagina que, para melhorar a audição, seria necessário treinar por longos períodos. Mas, na verdade, o cérebro responde melhor a estímulos curtos e repetidos. Isso acontece porque o sistema auditivo trabalha com sinais muito rápidos. Quando o estímulo é breve, como no caso de um exercício de 90 segundos, o cérebro consegue prestar atenção total naquele momento. É como um pequeno despertar do sistema auditivo.
Seu Carlos, de 72 anos, tentou por muito tempo aumentar o volume da televisão para entender melhor os diálogos, mas percebeu que, mesmo alto, algumas palavras continuavam difíceis de compreender. Depois que começou a fazer pequenos exercícios de atenção auditiva por alguns minutos por dia, disse que passou a perceber melhor as pausas e entonações nas conversas. Já Dona Irene, de 69, notava dificuldade para acompanhar conversas em reuniões de família. Ao incluir exercícios curtos de estimulação auditiva na rotina, relatou que começou a se concentrar mais facilmente nas vozes. Aqui está o ponto importante. Exercícios longos cansam o cérebro, estímulos curtos ativam a atenção auditiva. Por isso, muitos especialistas sugerem práticas rápidas que podem ser feitas diariamente. E é exatamente por isso que o exercício que vamos mostrar leva cerca de 90 segundos. Se você acredita que exercícios simples podem ajudar o cérebro a se manter ativo, comenta o número 6 aqui embaixo. A seguir, algo que pouca gente percebe. A audição não depende apenas do ouvido e do cérebro. Ela também depende da atenção. E entender isso muda completamente a forma de escutar. Número 5. A audição depende muito da atenção, não apenas do ouvido. Quando pensamos em ouvir, imaginamos apenas o som entrando pelo ouvido. Mas existe outra parte essencial nesse processo, a atenção do cérebro. Depois dos 60, é comum que o cérebro precise de um pouco mais de foco para separar os sons. Por isso, algumas situações ficam mais difíceis, como conversar em ambientes com barulho, entender alguém falando rápido, acompanhar várias pessoas falando ao mesmo tempo. O ouvido até capta o som, mas o cérebro precisa decidir qual voz seguir. E quando a atenção não está totalmente focada, as palavras parecem misturadas. No dia a dia, isso acontece muito. Seu Raul, de 73 anos, dizia que entendia bem quando conversava com uma pessoa em um ambiente tranquilo. Mas em reuniões de família ficava perdido quando várias pessoas falavam ao mesmo tempo. Já a Dona Márcia, de 67, percebeu que quando prestava atenção consciente na voz de quem estava falando, conseguia acompanhar melhor a conversa. Isso acontece porque o cérebro possui um mecanismo chamado foco auditivo. Ele ajuda a selecionar um som específico em meio a vários outros. E alguns exercícios auditivos trabalham exatamente esse ponto: treinar o cérebro para prestar mais atenção aos sons importantes. Ouvir não é apenas captar som. Ouvir também é selecionar o que realmente importa. E é exatamente isso que o exercício de 90 segundos estimula. Se você já percebeu que ambientes barulhentos dificultam entender as conversas, comenta o número 5 aqui embaixo. Existe um movimento simples que pode ajudar a ativar regiões do ouvido e da cabeça ligadas à percepção sonora. E quase ninguém imagina que esse gesto pode fazer diferença. Número 4. Pequenos estímulos ao redor da orelha podem ajudar a ativar a percepção sonora. O ouvido não trabalha sozinho. Ao redor dele existem músculos, terminações nervosas e áreas sensoriais que participam da forma como percebemos os sons. Depois dos 60, essas estruturas também podem ficar menos estimuladas. E é por isso que alguns especialistas em estimulação auditiva sugerem pequenos estímulos ao redor da orelha e da cabeça. Esses estímulos ajudam o cérebro a acordar a atenção para os sons. Seu Geraldo, de 75 anos, dizia que muitas vezes precisava aumentar o volume da televisão para entender melhor as falas. Depois que começou a fazer pequenos estímulos ao redor das orelhas antes de assistir, percebeu que conseguia prestar mais atenção nos diálogos. Já Dona Marisa, de 68, notava dificuldade para acompanhar conversas longas. Ao incluir pequenos movimentos de estimulação ao redor da orelha na rotina, relatou que passou a se concentrar melhor nas vozes.
Esses estímulos não substituem avaliação médica nem aparelhos auditivos quando necessários, mas podem ajudar a ativar a atenção auditiva antes de conversas ou atividades que exigem escuta. Estímulos sensoriais despertam atenção, a atenção melhora a interpretação dos sons e é exatamente isso que prepara o cérebro para o exercício auditivo de 90 segundos. Se você nunca tinha ouvido falar que estímulos ao redor da orelha podem ajudar na percepção dos sons, comenta o número 4 aqui embaixo. Fica comigo, porque vamos entrar em algo ainda mais interessante. Um exercício simples que usa silêncio e atenção ao mesmo tempo para estimular o cérebro a perceber melhor os sons. E ele pode ser feito em menos de 2 minutos. Número 3. O exercício começa com algo que muita gente esquece: o silêncio. Pode parecer estranho falar de silêncio em um vídeo sobre audição, mas ele é essencial. Depois dos 60, o cérebro passa grande parte do tempo lidando com muitos estímulos sonoros ao mesmo tempo. Televisão, conversas, barulhos da rua, aparelhos domésticos, e quando o cérebro fica exposto constantemente a sons, ele pode perder um pouco da sensibilidade para perceber detalhes. Por isso, muitos exercícios auditivos começam com alguns segundos de silêncio. Esse pequeno intervalo ajuda o cérebro a resetar a atenção. No cotidiano, isso aparece de forma simples. Seu Orlando, de 72 anos, percebeu que quando desligava a televisão e ficava alguns instantes em silêncio antes de conversar com alguém, conseguia acompanhar melhor as palavras. Já a dona Sônia, de 69, começou a reservar alguns momentos de silêncio antes de fazer exercícios de escuta. Disse que isso a ajudava a perceber sons mais sutis, como passos, vozes mais baixas ou ruídos leves ao redor. Aqui está o princípio por trás disso. Silêncio aumenta a sensibilidade do cérebro aos sons, a atenção focada melhora a clareza auditiva. E esse pequeno momento de silêncio é justamente o primeiro passo do exercício auditivo de 90 segundos. Se você nunca tinha pensado que o silêncio também pode ajudar a melhorar a percepção dos sons, comenta o número 3 aqui embaixo. Agora vem a parte mais prática. Existe um movimento simples que faz parte desse exercício e que ajuda o cérebro a focar melhor nos sons ao redor. Número 2. O movimento simples que ajuda o cérebro a focar nos sons. Depois de alguns segundos de silêncio, entra o segundo passo do exercício. Ele envolve um gesto simples ao redor das orelhas que ajuda a direcionar a atenção auditiva. A ideia não é forçar o ouvido a ouvir melhor, é ajudar o cérebro a concentrar-se nos sons que chegam. Muitas pessoas fazem isso de forma intuitiva quando querem escutar melhor. Aproximam a mão da orelha ou inclinam levemente a cabeça. Esse pequeno gesto muda a forma como prestamos atenção aos sons. Seu Armindo, de 73 anos, percebia dificuldade em entender conversas quando várias pessoas falavam ao mesmo tempo. Quando começou a fazer pequenos exercícios de foco auditivo antes de reuniões familiares, disse que conseguia acompanhar melhor o que estava sendo dito. Já Dona Regina, de 67, passou a incluir esse gesto simples enquanto fazia exercícios de escuta em casa. Relatou que começou a perceber sons que antes passavam despercebidos. O princípio aqui é simples. Direcionar a atenção melhora a percepção dos sons. Pequenos movimentos ajudam o cérebro a focar. Esse gesto prepara o cérebro para o último passo do exercício de 90 segundos. Se você acredita que pequenos exercícios podem ajudar a manter o cérebro ativo, comenta o número 2 aqui embaixo. Chegamos ao ponto principal. O último passo é o que completa o exercício de 90 segundos. E é justamente ele que ajuda o cérebro a reorganizar a forma como interpreta os sons. Número 1.
o exercício auditivo de 90 segundos. Depois de preparar o cérebro com silêncio e atenção, entra o passo final do exercício. Ele é simples e pode ser feito em qualquer lugar tranquilo da casa. A ideia é estimular o cérebro a perceber melhor os sons ao redor. Como fazer o exercício? 1. Sente-se em um lugar silencioso. Mantenha a postura relaxada e respire normalmente. 2. Feche os olhos por alguns segundos. Isso ajuda o cérebro a reduzir estímulos visuais e focar nos sons. 3. Coloque suavemente as mãos próximas às orelhas, sem pressionar, apenas criando um pequeno direcionamento para os sons. 4. Durante cerca de 90 segundos, concentre-se em identificar os sons ao redor. Pode ser algo simples como o vento, passos, um relógio, um carro passando, uma voz distante. O objetivo não é aumentar o volume do som. O objetivo é treinar o cérebro a perceber detalhes. No dia a dia, é assim que acontece. Seu Joaquim, de 74 anos, começou a fazer esse exercício antes de assistir televisão à noite. Disse que passou a perceber melhor as falas dos personagens. Já Dona Elisa, de 68, incluiu o exercício antes de conversar com os netos por telefone. Comentou que se sentia mais concentrada nas palavras. Esse tipo de estímulo não substitui a avaliação médica quando há perda auditiva importante, mas pode ajudar a manter o cérebro atento aos sons do ambiente. A atenção auditiva pode ser treinada. Estímulos simples mantêm o cérebro ativo. 90 segundos por dia podem fazer diferença ao longo do tempo. Se você pretende testar esse exercício nos próximos dias, comenta o número 1 aqui embaixo. Se você chegou até aqui, percebeu algo importante. A audição não depende apenas do ouvido, ela depende também do cérebro. Depois dos 60, muitas pessoas acreditam que a única solução para dificuldades auditivas é aumentar o volume da televisão ou pedir para os outros repetirem o que disseram. Mas em muitos casos, o cérebro apenas precisa ser estimulado a prestar mais atenção aos sons. Silêncio por alguns segundos, foco nos detalhes, pequenos estímulos ao redor da orelha e 90 segundos dedicados a perceber os sons do ambiente. São práticas simples, mas que ajudam o cérebro a manter ativa a capacidade de interpretar o que ouvimos. Isso não substitui acompanhamento médico quando existe perda auditiva importante, mas pode ajudar a manter o sistema auditivo mais atento e funcional no dia a dia. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor como estimular a percepção auditiva, compartilhe com alguém da sua família, especialmente com idosos que vivem dizendo: "Eu escuto, mas não entendo". Às vezes, um pequeno estímulo pode fazer diferença. E se você ainda não faz parte do canal, se inscreva agora, ative o sininho e deixe seu like. Aqui a missão é simples: ajudar você a cuidar do corpo, da mente e da qualidade de vida depois dos 60. Agora me conta aqui nos comentários. Você já tinha ouvido falar de exercícios para estimular a audição? Porque cuidar da audição também é cuidar da conexão com as pessoas ao nosso redor. Obrigado pela companhia. Nos vemos no próximo vídeo.